E nessa época a mulher optava quantos filhos queria? Olá, eu sou a Mari. Eu sou Maria Helena, mãe da Mari. E sejam bem-vindas ao Filha da Mãe. Hoje a gente vai falar sobre autonomia reprodutiva e maternidade. Estamos aqui com a designer, ilustradora, mãe e ativista Thaís Leão, autora do livro O Exército de uma Mulher Só. Thaís, prefiro que você se apresente. Fala um pouquinho mais de você. Eita. Oi, galera. Eu sou a Thaís Leão, né? Acho que boa parte do que eu posso dizer de mim hoje é que eu sou mãe. Mas não só porque eu sou mãe do Vicente, mas também porque eu milito para existir desse lugar. Então, né, sou designer também, trabalho numa área de design meio obscura e desconhecida, né? Que é o tal do design social. Design que trabalha com pessoas. E, né, sou da periferia de São Paulo, filha de retirantes aqui, né? Então tem muitas localizações. A maternidade pesa em mim de vários lugares, né? Inclusive os ancestrais. Muito por conta dos ancestrais, né? Porque eu fui muito impactada pela experiência de maternidade das mulheres que vieram antes de mim na minha casa. Minha casa era uma casa muito matriarcal. Então, a matriarcal escondido, né? Era uma matriarcal marginal, porque na real a gente não podia jogar real, né? Que era matriarcal, o poder das mulheres tinha que ser... tinha que fazer o teatro pro poder dos homens. Então, enfim, né? Várias questões que a gente vai descobrindo com a vida, né? De que, na verdade, tinha mais poder de um lado do que do outro. E que havia mais trabalho de um lado do que do outro também. E mais funções, responsabilidades, enfim. A gente sabia com quem estavam as crianças. Para a gente conhecer um pouco melhor, a gente pode começar a partir da história do livro O Exército de uma Mulher Só. Você quer contar um pouquinho pra gente, assim, resumir rapidamente? Vamos lá. Então, eu já começo contando, né, dessa história do matriarcado na minha família, porque o matriarcado na minha família explica muito do porquê que eu problematizei tanto, né, essa treta de maternidade. Eu era uma mulher de 23 anos, que engravidei fora de um casamento, de uma relação que não era romântica, né, que tinha, assim, fugindo de todos os preceitos, né, do que quer fazer filho e trazer pro mundo essa criança. E aí, né, tava num lugar de muito sonho, né, para todo mundo da minha família, que era esse lugar de estudar, tá se formando, ser alguém, né, o famoso ser alguém. E aí, quando eu engravidei, eu botei por terra todas as minhas redes, né, todo mundo começou a desacreditar muito de mim. Verdade seja dita, só eu banquei ser mãe. Literalmente. Literalmente, só eu banquei ser mãe, porque quem achava que eu tinha que ser mãe mesmo, né, porque eu já tinha feito a merda, né, então assim, agora não tem outro lugar pra ir, é ser encarar. Me abandonou pra aprender. Né, é deixar aprender na dor mesmo, né, vou deixar ali porque se eu vou ajuda e não sei o que, ela não aprende, né, vai que ela faz de novo. E aí teve essa ausência construída de um lado, né, que era pra eu aprender a não fazer mais, né, eu não sabia nem como que eu tinha feito pra começar a conversa. Fui elaborar muito tempo depois, né, as relações, os conflitos do meu gênero contra o outro a que eu me interesso. E do outro lado tinha a galera que falou, mas tipo, tira, é só tirar, pronto, acabou. Eu falei, então, galera, né, eu não vou tirar, porque eu vou ser mãe. E aí, desse outro lado também falou, então beleza, né, eu te dei a solução, agora não reclama, né, tipo, você podia ter feito mais fácil, né, só tirar e continuar a vida e acabou. E aí eu fui caminhando sozinha nesse meio de caminho, né, onde não havia um parceiro romântico pra elaborar no lugar comum, né, do ser pai e mãe. Não havia uma família que apoiasse, não havia uma outra figura a caber no lugar romântico de ser pai e mãe. E não havia também uma estrutura social entre os meus amigos. Eu estava num não lugar. Uhum. Né? Um não lugar que não é meu. Não é um privilégio meu ter vivido esse não lugar. Né? Esse é um não lugar de mãe. Uhum. E aí que eu comecei a minha trajetória. O livro, ele narra mais especificamente eu mesmo, né? Eu falando da minha vida. É o que eu vivi, as redes que me deram a mão, que me deram as costas. Como eu me elaborei, porque, né, são em duas pessoas. É a Thaís de 23 e a Thaís de 28. Uhum. E aí, eu me elaborando naquela época e me elaborando hoje, pensando através dos conceitos, né, de maternidade, o que era maternidade para mim naquela época. E como eu aprendi e reaprendi a maternidade, e reaprendo até hoje, já com 28, que foi quando eu escrevi, né? Porque se eu fosse escrever agora também já ser mais uma pessoa. Você tá com quantos anos agora? Agora eu tô 30 anos. 30 anos, balzaquiana. Bom, e uma das coisas, né, que você começa o livro que vocês não usaram camisinha. Não. Porém... Eu não, né? Na real. O parceiro não usou camisinha, mas a responsabilidade é dos dois. Sim. Né? Sempre a responsabilidade é das duas partes.
E só que você tomou a pílula do dia seguinte, mas você estava tomando antibiótico, ou seja, houve Interação uma... medicamentosa. E a pílula não funcionou. Ai, minha filha, mas isso às vezes é muito comum. Eu estava tomando pílula anticoncepcional, não estava tomando remédio nenhum, e não é que você nasceu? Ui. Pá. Pois é, bem, além da desinformação, e por mais que a gente acredite que o principal método anticoncepcional seja o conhecimento, este também pode falhar, né? Tanto no seu caso, agora acabei de saber disso. Tudo bem, você não vai, acho que não vai casar outra maninho não, tá tudo bem. Mas além disso tudo, é muito importante a noção de cuidado, de autocuidado e de responsabilidade, né? Sim, sim. Olha, pode ficar sossegada, mesmo, porque mesmo sendo assim uma surpresa que eu tive que ir no médico para perguntar, e olha que eu era educadora sexual, trabalhava com métodos anticoncepcionais, quando eu fui ao ginecologista, eu perguntei, como? Nem ele soube explicar, nem eu soube explicar. Mas você nasceu linda e maravilhosa, e está aí até hoje, graças a Deus. Bom, agora, você está falando esse negócio de autocuidado e de responsabilidade. Eu, como educadora, eu tive assim, uma dificuldade grande com os meus alunos, dependendo da faixa etária, principalmente, que esse assunto a gente trata muito deveria começar a trabalhar esse assunto desde criancinha, descoberta do corpo, Batendo tudo palmas isso, né? aqui do lado. Sim. Mas a gente começa na escola mesmo, lá ao nível assim, de 4º ano, depois na 7ª série, dentro do programa. Mas eu observava que os alunos, quando a gente começava com esse assunto, era um alvoroço na escola. Eles adoravam e achavam maravilhoso quando você explicava a morfologia do corpo, a anatomia, o ato sexual, tudo bem. Mas quando chegava no quesito responsabilidade, quando chegava, falava de doenças, falava de controle de natalidade, era um desinteresse total. E olha que eu inventei umas técnicas maravilhosas, certo? Eu trabalhava muito, mas eu sentia que diminuía completamente o interesse. Então, às vezes, é muito difícil só na escola esse trabalho, certo? Isso eu vivi, né, na pele, realmente. Você engravidou aos 23 anos e o pai preferiu estar ausente e não se responsabilizar. Não foi isso? Pelo menos você conta bem claro isso no livro. Sim, sim. E você fala que o Vicente te tornou mãe e a sociedade te tornou exército. Em função disso, você se tornou uma guerreira. E por que você não gosta de ser uma guerreira? É um negócio que eu tento explicar, porque esse negócio de mãe guerreira tá tão incrustado no imaginário das pessoas, que às vezes quando eu falo que eu não quero ser, eu falo assim, mas você vai jogar fora tudo isso? Eu falo assim, não é que eu tô jogando fora, né? Tudo, realmente, exigiu muita força minha estar de pé e bancar ser a mãe que eu sou, e ter o filho que eu tenho, e viver do jeito que eu vivo. Me exigiu muita força. Mas imagina um mundo em que eu pudesse ser mais fraca. Né? Que eu pudesse usar essa potência minha em coisas muito melhores. Né? Que eu pudesse ter usado essa potência minha para criar meu filho do jeito que eu queria, para estar brincando com ele no parquinho, ter mais disposição no final de semana. Eu brigo com isso da guerreira por conta disso, porque eu preferi um outro mundo. Né? E eu não vou valorizar esse papel, porque né, a galera fala que é um adjetivo, né, para valorizar a luta da mãe, mas eu falo assim, mas a gente tem que parar de valorizar essa luta, a gente tem que parar de olhar superficialmente pro problema. Assim, então, assim, vamos parar de chamar de guerreira, e se isso doer, é porque a gente vai ter que mirar para um lugar mais profundo. Então vamos mirar para um lugar mais profundo, porque não tá dando mais, né? Mudanças mais verdadeiras, exato, né? Assim, mas... chega, não dá mais, porque essa maternidade tá se repetindo geração após geração há séculos. Assim, não dá mais, a gente precisa inovar nesse lugar. E você, mãe, você acha que você é guerreira? Não, mas guerreira, mas batalhadora, eu sempre fui. Eu sempre disse assim para mim mesmo, eu não escorrego nesse quiabo, eu vou dar conta, né? E eu fazia questão de dar conta do que eu mesmo me atribuí. Mas na minha situação, eu nunca estive só. E nunca me senti só, né? Sorte a minha, então, né? Isso eu acho essencial.
Né? Porque Né? tem muita gente que fala o inverso numa parte aí, né? Que é isso, eu estou junto, mas eu me sinto só. E é uma realidade de uma imensa maioria, né? Apesar de estar junto, porque o nome do meu projeto é Mãe Solo. E Conta um pouquinho da mundo... Mãe Solo, porque a gente não falou ainda. Então tem essa menina azul que eu inventei, que é a tal da Mãe Solo. E ela é uma personagem que eu, né, de tirinhas que eu faço, que eu uso pra explicar, uso desde o começo, né, do Vicente assim, ainda bebê. Eu comecei ela um mês depois do Vicente ter nascido, que era uma personagem que eu comecei a utilizar na forma de desenho pra explicar a experiência não virtual, a experiência real da maternidade. Então, de uma maneira assim, ilustrada, fácil, né, num roteiro bem enxuto. Eu falo assim, é isso, galera. Eu não durmo, eu não tomo banho, eu não escovo o dente. Tá foda. Tá difícil, me ajudem. Né? Porque é aquele rolê do tipo, se vocês não estão entendendo, eu vou desenhar. Literalmente, eu vou desenhar. Literalmente, eu vou desenhar, porque tá difícil, a gente não dá. E você faz isso muito bem, né? Assim, você desenha muito bem, ilustra muito bem. Não, verdade, porque como designer, né? E essa comunicação muito direta. Como é que faz pra ver o Mãe Solo? @ Mãe Solo. Não, é verdade, porque tem muita gente que não conhece. Eu sempre confundo, porque no Facebook tem eu acho que é _ Mãe Solo, e no Instagram é a Mãe Solo tudo junto. Que o Facebook não me deixou fazer essa brincadeira de escrever tudo junto. Só voltando um pouco nessa questão da guerreira, é porque se há guerreiras é porque existe uma guerra, né? Exato. E há algum vencedor nessa guerra? Olha, não eu. Assim, que eu acho que boa parte da construção social que a gente tem do imaginário, né, do que é maternidade, é falando daquele lugar místico e mágico da relação da mãe com a criança. Só que aí eu falo, beleza, né, é muito legal na ideia, mas real, oficial, no feijão com arroz, não tem relação entre mãe e criança. Porque é tanta função acumulada, é tanta roupa, tanta casa, tanta comida que tem que fazer, tanta logística, tanto vacina, não sei o que, é tanta função de administração e logística acumulada, que a tal da relação romântica, né, a boa relação com a criança, a verdadeira relação com os nossos filhos, a gente não tem. Uhum. Eu fui explicando isso, eu olhei. Nossa! Eu perdi a pergunta. Sabe por quê? Porque, onde que a gente veio não, isso? Sabe por quê? Porque eu li seu livro. E ele não tem como passar batido, né? Ele provoca, ele incita, me tirou da zona de conforto. Certo? Que review. Agora, ao mesmo tempo que você fala que não é guerreira, você diz, maternar é ser o pilar de um outro ser no mundo. É ser o sol de uma criança. Como você se sente sendo um sol? Às vezes, quando eu tô bem com a maternidade, tô bem na relação, né, na minha relação de mundo com a maternidade, com a minha função, tá tudo equilibrado, né? Eu tô dando conta, tem mais gente envolvida no processo do que nunca. Eu me sinto muito potente. Muito. É desse lugar, né? Eu acho que isso vem quando eu narro, né, que o livro acaba com o Vicente nascendo, que é o livro da gravidez. É muito potente. Eu me sinto potente, porque eu gerei alguém, né? Assim, eu montei órgãos, né? Melhor impressora 3D do mundo. Eu gerei órgãos, eu gerei gente, eu gerei uma persona, eu gerei alguém com futuro, com ideia própria, que não eu, né? Eu inventei alguém além de mim. Isso é muito, né? Esse lugar filosófico, esse lugar de relação, esse lugar que eu me encontro, que eu posso imaginar qual que é esse caminho entre eu e ele, qual que é esse nosso caminho no mundo, né? E o que esse caminho entre eu e ele traz do caminho que eu tive com os meus pais, e quem foi a minha mãe, e a mãe da minha mãe, e a mãe da minha mãe, e aí por aí vai. Então, a minha relação com a minha maternidade me deu chão, né? Me deu ar, me deu céu, me deu perspectiva de tempo, me deu raiz, me deu chão, me deu matéria, me nutriu em vários lugares e que assim, é muito particular, é uma experiência, é uma coisa minha, né? O meu lugar político com a maternidade, o político no extra, né? Extra eu e meu filho, vivem muitas tretas. Tem muitos buracos, tem muitas tensões, né? Tensões por eu brigar por um lugar que pra mim já é dado e que ainda não existe no mundo. Eu tento ser uma mãe que não existe. Eu falo sempre na minha terapia. Eu falo assim, eu tô tentando ser alguém que não existe. É difícil. Eu todo dia tenho que ficar afirmando pra mim um negócio que é dado e que no mundo não existe. A mãe que eu sou não existe. A mulher que eu sou não existe. O que eu sou não existe, né? Que não sou só eu. Eu sei que né, todas nós vivendo e se afirmando no mundo, a gente vai ganhando essa perspectiva.
Então, assim, eu imagino a maternidade como várias dimensões, né? Um processo de 400, é o 400D que eu falo. São várias dimensões. Existe uma dimensão para ser explorada que é o afeto. Existe uma dimensão para ser explorada que vive num abraço com meu filho. Uma dimensão a ser explorada que vive com ele indo longe. São essas significações, né, que vão criando na minha relação com ele, que vão mudando. E que eu tenho que me desapegar, tenho que deixar pra trás, né? Tipo, não tem mais bebê, não tem mais mãozinha pequenininha. Então, assim, existe um sol, existe um mundo meu e dele, existe um planeta, existe essa dimensão, eu e ele, que é muito bonita. E é onde eu me afago, né? É onde eu busco abrigo pra viver a maternidade. Porque pra mim é muito lindo. É muito lindo. E eu queria muito que todas as mulheres tivessem a oportunidade de viver essa ótima dimensão da maternidade. Você se sente sol, mãe? Não sei se eu me sinto só ou não, mas ouvindo a Thaís falar, e eu falei que o livro dela, assim, incita a gente, ouvindo ela falar, eu fiquei mais empolgada ainda e emocionada. Eu fui e sou, assim, uma mãe muito vibrante, amorosa, presente, participativa. E hoje eu vendo assim, meus filhos grandes, cada um escolhendo sua vida, eu tentando respeitar as escolhas de cada um, já vivenciando, né, uma vida com os netos agora, eu sinto assim, uma gratidão pela vida, sabe? Uhum. E assim, o que é que eu posso dizer assim? Um orgulho dessa mãe que eu sou, dessa mulher que eu sou. E isso, né, foi produto desses 4 filhos, realmente, né? É bom quando faz sentido, né? E, Thaís, você falou um pouco do projeto A Mãe Solo. E qual que é a sua definição de mãe solo e mãe solteira? Eu brigo com mãe solteira. Né? Porque o mãe solteira, eu acho que não é... Ele não carrega o significado literal da coisa, né? No como ele é usado há décadas. Mãe solteira não é sobre, necessariamente, assim, ela é mãe e tá solteira. Ponto. Não. Né? Ele tem uma conotação pejorativa. Ele tenta narrar uma história em 2 palavras, o que não faz sentido nenhum. A gente não conta nenhuma história em 2 palavras. Então, é isso, né? Que trazia aquela expectativa sobre a mãe solteira. Tipo, putz, não segurou o marido, né? Falava sempre mais do homem, que não tava lá, do que da mulher. E o filho, que ficou. Né? Então, eu não gosto de narrativa de ausência, né? Então, vamos lá, vamos de afirmação. O mãe solo, pra mim, ele não vem pra ressignificar esse termo. Eu não acredito nesse termo. Pra mim não faz sentido nenhum. O mãe solo, pra mim, ele vem pra ressignificar a narrativa da mãe. Ele veio pra contar a minha história. Veio pra contar a história da mulher, da maternidade. Ele vem pra construir a presença que, apesar de presente, e ali em fatos, evidências, e história, rotina e tudo mais, acabou ficando à margem da ausência, e mesmo quando não na margem da ausência, marginalizada a uma relação, né? Porque ser mãe era sempre sobre quem te engravidou. O mãe solo não era assim, né? Bateu um nome na minha cabeça, eu preciso colocar o nome na página do Facebook, o solo veio. Eu falei assim, faz sentido, né? Eu lá, puérpera, Vicente no mamando, eu falei, qual vai ser o nome dessa série de tirinha, meu? Né? Que eu nem imaginei que ia fazer sucesso, comecei a fazer para os meus amigos. Quando veio a necessidade de criar uma página, que veio a necessidade de ter um nome. E aí, quando precisou ter um nome, veio lá do fundo. Né? Veio, tipo, eu só quero alguma coisa rápida que faça sentido, porque é isso. É o espírito, era o meu espírito de puérpera. Né? Assim, rápida, que faz sentido, pra agora, vamos lá. E até hoje eu venho descobrindo significados nesse nome. Acho que eu vou querer até uma cópia da gravação, porque acho que eu nunca expliquei tão bem. Agora, na minha época, a mãe solteira, isso na minha visão, era discriminada porque tinha perdido a virgindade sem casar. Não necessariamente porque era mãe, mas pelo menos eu pensava assim. Você acha que, mesmo com tantos anos depois, esse tipo de julgamento ainda influencia a mãe solteira? Vamos lá, página 10 do livro. Não sei se é 10 não, galera, tô só chutando. Não, eu acho que super, super. Porque é, de novo, aquele lugar expectativa, né? Qual que é o sonho da gente quando a gente coloca a criança na conta, qual que é a construção toda?
né? A construção, assim, da gente sendo criada, né? As histórias de príncipe, princesa, família, funcional, né? Sempre aquele lugarzinho. Tem uma mulher, tem um homem que apoia a mulher que apoia o homem, e os filhos na casa deles, os boletos pagos e uhul, né? É pra aí que a gente vai. Né? Esse é o rumo. Parece reducionista falar assim, né? Mas é o imaginário. Esse é o sonho, ainda é o sonho. Essa construção do futuro da mulher em relação à família, que concilia ela necessariamente com um filho, para ela viver a experiência plena, e com o marido, para ela provar a capacidade de ser mulher. Então, tipo... E a mãe solo? Ela é também marginalizada? Ah, sim. Sim. Acho que toda mãe, né, que eu tive essa reflexão recentemente no Instagram, no Facebook, nas redes, porque é uma discussão que eu tenho comigo há muito tempo, né, porque pra mim toda mãe é solo. Uhum. Todas nós estamos tentando afirmar uma identidade de maternidade que é nossa, que não codepende, né, de uma relação romântica, né, assim, no máximo o que codepende é da relação com os filhos, né, eu tento. E aí, eu acredito, sim, que a mãe ainda né, violentada por não ter marido. Isso não só, assim, na palavra, né? Assim, você aí, sua puta. Né? Não só na palavra. Existe uma violência que é estrutural, né? A violência que prevê que uma casa se mantenha de pé com 2 rendas. A violência que prevê que a criança entenda que, né? Eu falo assim, meu filho, apesar de eu ter toda uma construção com ele, da nossa família, que hoje inclui o pai, né? Foi uma construção colocada do pai entrar nessa relação. Existe uma violência que chega... Tem até um caso, né? Eu fui na terapia, assim, já com altas buchas para resolver. E aí, na recepção, eu peguei a conversa de 2 mulheres falando, né? Uma doutora e outra... que aparentemente era da mesma escola das crianças, falando, né, que absurdo que tinha criança de pai separado na sala, porque confundia as outras crianças que estavam em família normal. Nossa. Você falou alguma coisa? Eu não consegui me elaborar, porque pra mim foi tão... Eu fui preparada pra descarregar na minha psicóloga. E aí, eu realmente não consegui me elaborar. Foi muito violento. Esse foi o tamanho da violência delas pra mim. Eu falei assim, a única coisa que eu consegui elaborar, eu falei, isso é muito violento. Ponto. Que isso? Pega de surpresa, né? Pega em lugares que você nem imagina. E geralmente, eu por ter construído essa base, né? O Vicente tá numa escola comunitária. Então foi desde o começo militando, isso aqui não é família, vamos parar com esse normatismo familiar, né? Família nuclear, vamos lá, família nuclear não existe faz tempo, né? Não é pouca coisa. Então, eu já eu construí ao redor de mim chão, né? Eu me dei chão. Você afirma a necessidade e a importância da criação de uma rede na maternidade. Inclusive, eu consegui imaginar a cena que você descreve quando você está na banheira parindo Vicente e tem 7 mulheres em volta de você. E quem que é a sua rede hoje, 5 anos depois? Como que vocês se colaboram? Tem umas 150 pessoas. Não, eu falo, mas é real. Eu estava fazendo as contas outro dia. Eu falei, quantas pessoas são necessárias para o Vicente estar de pé hoje? Né? E é isso. É todo mundo da escola, são várias crianças para colaborar com ele no dia a dia, para estimular ele no dia a dia. E ele estimular também, né? Porque é um favor social um do outro. E os professores, os cuidadores, e o pai dele, a galera que mora com o pai dele, a minha família, não sei o que, você vai juntando. E aí tem o cara que ajuda na padaria no café da manhã de domingo, e tem o cobrador do ônibus, assim, não só as pessoas literais, né, mas as pessoas que estão no dia a dia, né? O cara ou a mina que dirige a gente quando eu pego 99, que faz a gentileza de olhar, ou cuidar, ou trazer o garfo quando ele derruba no restaurante. Então, assim... eu fico imaginando, né, se todo mundo fosse só eu, todas essas pessoas fossem só eu, se fosse só eu que segurasse a porta, fosse só eu que pegasse o garfo, segurasse ele, pegasse o garfo, fizesse a comida, né, se fosse só eu que gerasse renda, que gerasse valor no meu trabalho, se fosse só eu, não dá. Tipo, eu falo, ainda que exista né, a rede não é sobre eu estar sozinha, né, a rede para a criança, porque primeiro não é a rede para mim, é uma rede para criança, né, é para diminuir as minhas funções e a minha sobrecarga e dar a melhor qualidade de vida à criança. Então a rede não é sobre mim, é sobre a criança e facilita o meu rolê também.
Mas, ao mesmo tempo, assim, é muito bonito ver essa perspectiva. Assim, eu nunca tinha pensado na rede como essa extensão tão grande. E pensando que é uma rede para o seu filho. E, obviamente... muitos filhos. E facilita e permite uma boa relação sua com ele. E você afirma que existem 2 tipos de pessoa na rede, né? As presentes e as responsáveis. Como que você divide isso na sua experiência? Responsável seria basicamente o pai e a mãe? Não. Responsável é ser quem tiver tá afim, meu, bora. O presente é quando você tem um corpo físico do seu lado, né? Mas é um corpo físico do seu lado que não faz sentido. No dia a dia não faz sentido na rotina. É um corpo físico que fala, tá babando. Ele tá cagado, vamos resolver isso aí, né? Aquele corpo físico que te onera, ou aquela presença que só te... Como é que fala? Só te ilude. Né? Então, aquela pessoa que tá do lado pra te iludir. Assim, parece que é alguém, né? Que é o que acontece em muitas relações, né? Relações, assim, de casamento mesmo, né? Que eu falo assim, eu nem falo, né? Isso já é, tipo assim, é baseado em relatos. Que eu já cansei de ouvir falar de menina, de mulher, de mãe, que vem falar pra mim, mas, meu, eu vivo tudo isso com um cara do lado. Eu falo, eu não sei o que é pior. Pelo menos eu sei que eu tô sozinha, né? E como é que você tá do lado, você acorda todo dia, você trabalha, a pessoa trabalha, mas só porque ela saiu 1 hora mais cedo que você, ela nunca pode ser a pessoa onerada, acordar da madrugada, né? E essas políticas de relação que reforçam a expectativa de papel de gênero, o machismo, né? O homem provedor, enquanto que a mulher tá trabalhando, se você colocar na ponta do lápis, a mulher tá trabalhando 5 vezes, né? O que ele trabalha, ganhando bem mais, né? Exatamente. Ganhando bem mais, não efetivamente, né? Mas ganhando em outras instâncias. Desonerando a família de custo, cuidando da criança. Acho que tem todas essas categorias de rede. E também tem, eu acho que assim, de responsabilidade, todo mundo é capaz de ser responsável. Aliás, nem todo mundo é capaz, porque aí já vai, assim... Porque tem gente que não tá afim, tem gente que não quer. Então, assim, beleza. Né? Não vai ser você a pessoa responsável pela criança. Que essa responsabilidade, né? Esse lugar de pessoa responsável, ele pode surpreender. Várias e várias vezes eu fui surpreendida pelas pessoas que ficaram. E que se responsabilizaram pelo Vicente. Né? Tanto a ex-companheira do pai dele... Né, que era aquela pessoa, assim, que na mitologia folclórica, mitológica, né, social, é tipo... a última pessoa, outra, a outra. E nada, ela era super parça. Né? Então, assim... Né, e não que eu fui surpreendida, porque... Né, eu falei, pra quê que eu vou brigar com a mina? Mas é aquela coisa que as pessoas falavam assim, nossa, mas ela... Thaís, como assim? Mas você não tem... Você não tem... Como é que fala? Eu não sei, ciúme. Não sei nem que palavra usar. Tipo, você não tem ciúme? Eu falei, velho. É que as pessoas não entendem que nunca houve uma relação, tipo, nunca houve amor entre eu e o pai do Vicente. A gente transou. Eu, tipo, como assim, velho? Não, e mesmo assim, né, o ciúme, ele tá... A ex dele também quer te ajudar com seu filho, assim. Quanto mais não, melhor, gente. Bora lá. Tamo junto. Tamo junto, trocar a fralda. Tipo, a demanda é real, a necessidade é real. Então, eu não tenho muito dessa, não. E vinha desses lugares que se julgam, né, que surpreendem mesmo. Porque no folclore é isso, né? A sogra é a doida. Toda mulher, né? Toda mulher é bruxa, louca. Então, sempre as mulheres, sempre né? as mulheres. Não tem, sem o amigo do pai não é problemático, nunca. E nem às vezes o sogro. também tem isso, tipo, amigo. Amigo que você não dava nada. Que assim, que eu engravidei na faculdade, então tinha vários amigos meus que eram jovens, né? 19, 18 anos. E assim, pessoas que você não imagina se dando responsabilidade com o filho de outra pessoa. E não é responsabilidade assim, eu vou ser o pai da criança. Não é sobre isso. É sobre assim, existe uma criança no mundo e eu posso conviver com ela também. Eu posso ir lá brincar com ela. Eu posso, sim, ir num lugar e ver um negócio e falar... Putz, né? Me lembrou Vicente. Então tinha todas essas surpresas, né? De pessoas que não estavam relacionadas. Eu aprendi, né? Nessas surpresas cotidianas e diárias, que eu aprendi que é rede, é aldeia mesmo. Né? E que não é sobre ter sangue em conjunto com a criança, não é sobre ver a criança todo dia. É sobre se importar. É sobre dar valor à infância. Olha, trazendo um pouquinho mais, assim, essa rede um pouquinho menor,
lendo o seu livro, eu vi assim, alguma referência à sua avó. Um relacionamento talvez mais afetivo, Vovó. aquele sonho. E eu fiquei pensando assim, como é que é? Eu sou avó, então por isso que eu estou falando isso, né? E às vezes eu luto para não intrometer muito, né, na educação dos meus netos. Mas é meio difícil, né? Agora, como é a figura dessa avó na sua vida? A minha avó, a avó do Vicente. Depois da avó. E a avó do Vicente também. As vozes do Vicente são um problema. Não, mentira. Eu tenho um lugar muito especial na minha vida para as minhas avós. Muito, muito especial. Porque elas são mulheres que quanto mais eu descasco, mais eu vejo que tem. E que durante a vida delas, enquanto mulheres no mundo, não foram ninguém. Então eu tenho essa missão, eu me dei essa missão de encontrar valor. E de trazer esse valor para o mundo, né? O valor delas. Porque elas estavam exatamente nessa figura da mãe, da casa, dona de casa, do cuidado. E elas próprias vendiam, né, a ideia de, eu tava fazendo o que eu tinha que fazer, porque era isso mesmo, né? Não tem outro jeito de ser mãe. Fazer o quê? A mãe da minha mãe é da roça, roção de Minas mesmo, aquelas que plantavam pra comer, pra viver. E a mãe do meu pai era do sertão. Então as duas me narram, assim, me narram um mundo. Tenho essa relação super especial com elas. E tô construindo uma narrativa de valor na vida delas. Assim, tô honrando. Honrando uma história de sofrimento mesmo, de muita luta, demanda, né? De luta, de violência, né? Mas eu não quero chamá-las de guerreira. Eu quero honrar a força, dar valor, né? Porque era aquela coisa, mas minha mãe cuidou dos meus filhos. Minha mãe cuidou dos filhos e foi isso, né? Cozinhava, costurava, mas tem valor. Né? Nutrir você tem valor. Ter costurado suas roupas tem valor. Ter ido além das forças para te colocar na cama tem valor. Não é o ideal. Eu preferia que elas tivessem tido uma experiência de vida em que elas encontrassem potência nelas mesmas. Né? Que houvesse essa potência delas poderem ter perseguido sonhos delas. De fazer coisas, de conhecer coisas. Né? Quantas viagens não foram tidas? Quantos livros não foram lidos? Quantas coisas tiveram que ser ultrapassadas e foram ultrapassadas por roupa, e casa, e chão. E a avó do Vicente? As avós do Vicente, mano. É complicado, né? Eu briguei muito com a minha mãe no primeiro ano do Vicente. Eu tive parto domiciliar, ela já, né, chegava em mim e falava, mas parto domiciliar pra quê? Você é louco, e não sei o quê. Ela me atacava. Em todas as minhas escolhas, né, de fralda ecológica, parto domiciliar... não dar chupeta, amamentar até os 2 anos, aí tudo vinha um ataque. Até eu entender que não era sobre mim. E não só na minha família, então em várias outras relações que não era sobre esses ruídos que existem entre as filhas e as mães, né, e os netos. Não é no cuidado, no como que vai ser feita a educação, não é sobre, de fato, as escolhas que a mãe, né, a filha da mãe e a mãe está fazendo. É sobre se reencontrar com as escolhas que ela própria fez. E com tudo e viver todos os lutos, né? De, putz, então eu podia ter feito isso? Né? Mas não. E assim, é um lugar traumático, né? A maternidade é um trauma. Né? Opa! Né? Né? Tem esse lugar de trauma também. Tem o lugar de potência, tem o lugar do encontro, tem o lugar da relação com os filhos. Mas tem sim esse tal lugar que torna a gente guerreira, também nos traumatiza, né? A gente não tem atendimento psicológico pro trauma mãe. Pra lidar tudo isso, né? E além do trauma, assim, eu não sou mãe, então eu não tenho muito o que dizer, né? Não é meu lugar de fala. Mas eu queria perguntar para vocês duas, assim, que culpas, além dos traumas, que culpas a maternidade traz? Ixi. Só canhão. Bom, se não quiser responder, não precisa. Não, mas não pega nada. Estamos aqui para isso mesmo. É uma automilitância, né? Autovigilância. Desde que o Vicente nasceu. Eu estou restabelecendo a minha relação com a culpa. Eu tento o máximo possível não ter. Né? Abraçar o meu limite, abraçar os meus limites, a minha humanidade, abraçar a minha maternidade, a minha possibilidade de estar fazendo. Eu sei que na construção da maternidade há muita culpa.
Né? Puta, culpa porque você não deu aquela roupa, você não deu aquela vida, não deu aquele carro, não deu aquela viagem, não deu aquelas oportunidades. Assim, há muita culpa porque a gente quer dar muito, a gente quer dar tudo pros nossos filhos. E vamos, né, combinar. Há muito a que ser dado por aí fora. Assim, mas há muito de não possibilidade de se dar também. Então, eu me concilio, né, na maternidade para não viver a culpa de consumo, não viver as culpas desnecessárias, as culpas que fogem ao meu alcance, que são instituídas por outros poderes que não da minha vontade. Né? Então, é aí que eu deixo morar a culpa. Ela existe, né? Porque eu sou uma construção que vou além de mim, vou além do meu eu consciente. Eu sou uma construção, né, um folclore todo. Então, existe a culpa, mas eu me mantenho vigilante a ela nesse lugar. Assim, não quero sentir culpas que vão além do que é possível a mim. Você, mãe? Olha, esse negócio de culpa é muito interessante. Eu fiquei pensando assim, logo que a criança nasceu, eu voltei a trabalhar logo. Tinha direito à licença, mas com um mês eu já não conseguia ficar em casa, eu optei por voltar para o trabalho, no primeiro filho. Sem julgamento. Mas eu não conseguia passear na rua, eu não conseguia... Se eu parasse olhando uma vitrine, eu olhava o relógio, eu tinha que estar correndo para casa, porque eu tinha que ficar com ele. Já aconteceu casos que eu ia ter uma aula, ia dar uma aula, não teve a aula, mas emendava com recreio, eu pegava o carro, ia correndo em casa, eu que ia dar banho nele, e não a pessoa que estava cuidando. Então, isso eu tive que trabalhar. Agora, ao longo da criação dos filhos, eu fico pensando em momentos que eu vivi que às vezes assim, eu falo assim, puxa, eu não precisava ter sido tão impertinente, tão assim. Às vezes já cheguei perto do filho e, quando fui conversar, eu comecei a chorar porque eu havia feito algo, né, Mariana, que eu fiquei assim, muito triste. Eu não queria ter feito dessa maneira. Já aconteceu de... Que bom que você não lembra. Porque a culpa está na gente. Levando um filho para o colégio, eu briguei com ele dentro do carro. Aí eu volto para casa. Quando eu volto, eu fico pensando que eu havia brigado. Eu volto para o colégio, chego na direção e falo, eu quero falar com meu filho. Ele devia ter uns 12 anos. A direção falou, agora ele está em aula. Eu já em prantos viro e falo assim, se vocês não chamarem, eu entro na sala. E quando chegou, eu abraçava e beijava ele, ele não entendia nada. Então, essas coisas, né, a gente sempre quer acertar. E agora, quando eles estão grandes, eu falo assim, olha, não precisam vir colocar grilo na minha cabeça, não. Eu não vou ter sentimento de culpa, eu só podia dar aquilo que eu tinha. Acabou. Uhum. Agora, eu tive que elaborar tudo isso. Mas são vários anos na terapia. Pois é. Até hoje. Fui elaborando. Você não lembra, não, Mariana? Não, Uma vez que a hora que você chegou no meu quarto, eu comecei a chorar. Então, depois eu lembro com você. Na sua festa de formatura. Lembrei. Eu chorei demais. Mas já passou. Gente, é muito emocionante, cara. Mas, olha, é um trabalho, a gente vai crescendo, né? Continua cometendo erros, mas estamos aí. É umas coisinhas assim que a gente ama, né? E como, ama, né? de um jeito que, pelo amor... Não tem jeito, é isso mesmo, né? E tem uma coisa, Thaís, que você fala que eu gostei muito, que é que você fala que por trás de toda super mãe tem um monte de responsabilidades mal divididas. Oh, yeah. E no Brasil, né, 5,5 milhões de crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento. E você deixa claro que o pai do Vicente quis se ausentar, ou seja, a sua história é a história de muita gente. E você também é pai. Não sei como você vê isso. Não. Não? Não. Mas foi? Não. Também não. Não. E como que você vê a paternidade? Você
Se você não foi pai, você não tem como dizer sobre isso? Ah, não, pera, fiquei confusa. Mas mãe, não me considero nunca, tipo assim, eu milito pra ser, não, eu não sou mãe, eu não sou pai e mãe, eu sou uma mina sobrecarregada. Você quer, tipo, julga a ausência no ausente. Não em mim. Boa. Chega o Dia dos Pais, eu adoro, eu fico esperando pra ver quem vai ser o primeiro, né? Cada ano vai diminuindo, vai tipo, começava antes, tipo, 00:20, já chegava alguém mandando mensagem, ai, parabéns pelo seu dia. Tipo, não é meu dia! Agora, tipo, já tá começando a rolar assim umas 5 da tarde. Só. Eu fico esperando pra ver quem vai ser o corajoso. Geralmente são meus tios. Hoje, né, a gente conseguiu chegar nesse lugar que não é ideal, não é mágico, não é supra essencial, nem nada. É o que devia ser, que é eu dividir a responsabilidade meio a meio com o pai do Vicente. Né, porque o pai do Vicente, ele abortou durante a gravidez e um pouco antes do Vicente nascer, ele retornou. O que, de qualquer forma, ia ser providenciado, porque ia ser judicializado esse rolê. Boa. Mas ele retornou antes disso acontecer. E aí foi todo um processo de construção, né? A partir daí foi um processo de construção para ele entender o lugar dele na relação. E eu também tive uma relação que perdurou 3 anos, né? Após o nascimento do Vicente, que também construiu uma outra relação de mundo, porque aí a presença de um cara... muito machista esse rolê, né? Tipo, como havia um cara em casa... Então dava oportunidade, criava essa oportunidade de confusão no mundo, né? Mas tipo, não, mas tem alguém lá, como é que eu entro, não sei o quê. Entra, cacete, a responsabilidade é sua. A minha vida política em relação à maternidade não é uma militância contra o pai do Vicente, porque, né, tipo, eu tenho mais o que fazer do que só ficar... militando né? contra o pai do Vicente, até porque não dá nem problema mais. Então, tipo, eu não tenho porquê. Então, assim, a minha militância não é sobre isso, né? Essa ninharia. Enfim, essa construção de maternidade que tá sempre doméstica, sempre no lar, que é sempre para as relações imediatas. Tipo, não é sobre isso. É uma política maior do que isso. Então, é sobre... Quando eu falo paternidade, não é o pai do Vicente. Quando eu falo paternidade, é realmente tentando elaborar filosoficamente, politicamente, paternidade para todos os pais. Uhum. Família é o nome que dão para aquilo que é entendido como. Então, tipo... Não tem novo formato, não tem assim... São os velhos afetos reconhecidos em novos lugares. Ponto, né? Velhos afetos reconhecidos em novos lugares. Eu tô poeta hoje, vai ver. E além do afeto, a questão da responsabilidade também, não? Quando a gente fala Sim. dessa ideia da família. E eu ia te perguntar, como que você ensina ou mostra para o Vicente, ou desperta nele, essa responsabilidade? De ser alguém para uma criança? De ser pai? De não ser pai, mas de ser, como seria dizendo, um homem feminista. Olha, sou eu contra o mundo. Vamos jogar bem a real, né? Me dói a constatação, mas eu tenho um filho machista. Assim, mas não me dói a constatação, mas porque eu também sou machista, né? Existe uma construção em mim, eu sou uma construção social, né? O meu feminismo, ele não é integralizado. O meu feminismo é uma vigilância. Que interessante, né? Olha, você difícil, tá falando, né? É difícil. É difícil. Assim, porque é isso. Eu tenho vários conceitos em mim que já estão se desenraigando. Eu falo, nossa, que maravilhoso. Eu consegui me educar, eu consegui me tirar, eu consegui me criar em um outro conceito, né? A enxergar esse conceito de uma maneira diferente, uma maneira feminista. Mas o meu filho, ele não é uma bolha dentro da minha cabeça, né? Meu filho tá no mundo. Meu filho vê as imagens, as construções simbólicas do mundo. Esses exemplos de masculinidade tóxica são apresentados para ele todo dia. Então, assim, ele também né? Ele tá numa condição muito mais privilegiada em relação ao machismo, né? Ele vai crescer muito menos machista. Mas a gente tem que ser responsável, né? Eu vou nesse lugar. Eu crio dentro de uma filosofia feminista mesmo. Eu quero equidade. Mas, assim, sou eu me elaborando e eu sou responsável de assim com ele. Ele não é um ser de luz. O Vicente não tá aqui pra salvar o mundo, de todo mundo. Assim, eu estou Desmistificando. Desmachistizando, sei lá. É tudo. Vocês já viram como é que é o negócio? É tudo. Os brinquedos, o jeito que falam com os moleques, o que pode fazer, o que não pode fazer, as possibilidades. O moleque tem 5 anos. 5 anos. E ele já sabe. Ele já sabe não, né? Mas ele já tem referência
do que é de menino, o que é de menina, não sei o quê. A gente politiza isso todo dia, dá um trabalho desgraçado. Educar, para não ser. Agora, na minha experiência ao longo de, tendo 4 filhos, eu e meu marido, porque não fui uma mãe solo, né? Não, sou. E foi interessante que foi observando no pai uma mudança. O primeiro filho, como ele se colocava, com o segundo, depois o terceiro, depois o quarto, talvez até por necessidade, ele se envolvendo. Tanto que eu encontrei um livro que chamava assim, um livro infantil, chamava assim, Se as Coisas Fossem Mães. Uau. Acho que é de Silvio Ortoff. Gostei do nome. Achei na biblioteca e achei o livro lindo. Ela fala, se as coisas fossem mães, e se a estrela fosse, se a lua fosse mãe, se o sol fosse mãe, seria a mãe da lua, seria a mãe das estrelas. E termina assim, que o pai também, se as coisas fossem mãe, o pai também seria uma mãe. Termina a história assim. Tanto que eu dei esse livro de presente para o pai, porque eu senti aí que o envolvimento dele com os filhos, que a dedicação, que seríamos 2 mães, entre aspas, assim, nessa criação. Sim. Então, foi uma construção ao longo desses 47 anos de vida em comum. A paternidade também quer se reinventar. Né? Os homens também querem dar afeto aos filhos, né? Querem redescobrir esse lugar, querem tipo, poder colocar o pezinho, né, na água ali e falar, deixa eu amar também desse jeito. É porque eu meio que sinto isso também, eu também quero amar, eu quero ter a liberdade de me melar nesse rolê. E de demonstrar, né? Sim, de demonstrar, de não ter que ser esse fortão, de poder ser vulnerável. E quais são os seus planos em termos de projeto? Projetos, que eu sei que você tem vários. Ai, né, as coisas vão só crescendo. Fundei um instituto esse ano, que é a Casa Mãe, e que é por onde eu estou desenvolvendo políticas públicas, políticas de relação, políticas comunitárias, para falar de reinventar o imaginário do que é maternidade e infância. Né? Eu falo que é um think tank materno-social. E hoje, especificamente, eu estou como assessora parlamentar da bancada ativista. Estou aí defendendo a pauta de maternidades e infâncias a nível estadual. Oba! Que bom! Então, estamos ali. Mas volta a desenhar, volta a escrever. Acho que agora, como eu estou desaguando, que eu tava... Nem tudo cabe no desenho, né? E eu tinha várias dessas minhas questões, assim, mas, querendo ser intelectualizadas mesmo, né? Então, eu queria pensar, queria escrever, queria politizar, queria fazer coisas. Então, eu tô me acolhendo, né? Eu sou uma artista, então, tipo, eu vou estar sempre escrevendo, eu vou estar sempre desenhando, vou estar sempre poetizando, vou estar sempre, né? Criando. Né? Eu sou uma fazedora, vou estar fazendo coisas. Mas, neste momento, eu estou fazendo coisas nesse lugar, né? Que tá me desafiando, que tá me fazendo entender bastidores, me fazendo entender o jogo dado, o jogo dado político, né? Eu falei assim, eu parei para o mestrado em políticas públicas em loco. Olha, você termina o livro afirmando assim, a maternidade deveria poder ser uma vivência individual, voluntária, amorosa e significativa. E nenhum de nós deveria estar sozinha nela. Como seria isso? Individual, mas não sozinha. É difícil a gente falar de experiência reprodutiva, né, da mulher como autônoma em relação à experiência reprodutiva, quando a gente está vivendo um conflito de gênero, de sexo, a gente está vivendo um lugar onde a mulher é menos e tem menos escolha, né? Então, assim, individual no sentido assim, de que ela possa exercer de si mesmo, né? Que venha um lugar dela, que venha uma coisa do ânimo dela, do ânimo, da ânima, do diabo que for. Né? Que venha uma coisa de dentro que diga dela e pra ela que ser mãe é uma vontade real, né? Que é legítimo. E não que seja uma construção coletiva de, aquela coisa, né? Tipo, de validar a experiência da mulher como se a maternidade fosse assim, mas se você nem é mãe, então, tipo... Né? Que não seja sobre isso, né? Que seja sobre legitimidade consigo mesmo, seja sobre integralidade, não sei, a gente pode dar vários nomes, mas que seja de dentro. E não que venha de uma construção social, cultural, de que toda mulher tem que passar por isso, porque não é verdade.
Dessa mesma maneira que os homens se aproximam para entender o feminismo, né, quanto mais a gente se aproxima para entender a maternidade sem as pré-fabricações de fábrica do que é, né, do carinho, do cuidado, da mãe incrível que faz bolo, não sei o quê, né, e passa a entender a experiência, passa a entender o peso da experiência, a gente significa, né, e escolhe com autonomia. Né? Eu quero sim ser mãe, né? Quero ser mãe e também escolhe com autonomia o não ser, né? Porque sabe que não tem a dar e que não quer investir nisso. E tudo bem. Uhum. Só que aí mesmo nesse processo de ser integral a si mesma e o mundo, né? E as nossas relações de mundo. Porque mesmo uma menina que seja lésbica, que não queira ter, né? Não tenha nem relações sexuais com quem tem a sêmen, ainda assim ela tá vulnerável na rua. Então, assim, não é escolha, ainda não é real a escolha. Né? A gente está lidando muitas vezes com os subprodutos do equacionamento. Eu lidei com subproduto. Eu não tinha informação, eu não sabia das minhas possibilidades, eu era menos, né? No ato sexual eu era menos, eu fui criada de um jeito, né? A colocar o homem no lugar, a não responder, a ser mais amável, não sei o quê. Então, assim, né? Qual que é o nosso poder de autonomia mesmo? Eu quero que a gente chegue nesse lugar. Que a escolha seja sobre o que a gente quer. Queria muito agradecer a sua presença. Valeu. Fico muito feliz de ver essa diferença que você está fazendo no mundo. Assim, a gente vai de pouquinho em pouquinho. Agradecer a minha mãe também pela experiência de maternidade dela, que fez a gente estar aqui, né? Porque, aliás, eu sou filha da mãe. E a gente sempre indica uma música que tem a ver com o nosso tema. Eita, nós. Você pensou em alguma? Eu fiquei pensando, eu falei, nossa, mas cara, música com tema? Não sei, cara. Eu não tenho música pra contar essa história. Tudo bem, você conhece a música da Manhana? Da Manhana? Não, quem é a Manhana? Chama Meu Filho. Ah. Tá na nossa playlist no Spotify, então eu indico a música. Que você não... Mas sem problema, você pode indicar. Ia ser um pupurri muito louco, porque eu vim aqui tipo assim, nossa, mas o que é minha maternidade? Aí eu fiz um mashup de Baco Exu do Blues com a Gal Costa. Bom, muito obrigada. E pra quem ainda não segue a gente está no Insta e no Facebook como Filha da Mãe Podcast. E também vocês podem enviar dúvidas, comentários, críticas construtivas pelo e-mail filhadamãe.podcast@gmail.com. Mas antes de terminar, Thaís, preciso saber. Eita, pô. Foi bom pra você? Daquele jeito, né? Não. Não, foi bom. Não, pera. Aqui foi ótimo. Eu já pensando, então, todo mundo falando de filho, ser mãe, maternidade, livro, gravidez. Eu tô achando que foi daquela hora lá. Bom. Não, lá fora não costuma ser muito, não. Mas aqui tava massa. Obrigada. Eu queria dizer pra vocês que esse é o nosso último episódio do ano. A gente vai tirar férias. A gente precisa pensar um pouquinho em como vai ser o podcast no ano que vem. Então, dezembro e janeiro não teremos episódios, mas estaremos nas redes sociais acompanhando. Vocês podem escutar os episódios antigos. Quem perdeu um episódio, eles estão sempre no ar no Spotify e no YouTube. E a gente se encontra em fevereiro de 2020. Um beijo!